Bom dia, estamos começando mais um Sindicef em Movimento. Bem-vindo você que está nos assistindo, filiado, filiada, telespectadores em geral. Estamos começando o nosso programa, onde vamos estar trazendo bastante informações, tanto restrita para nossos filiados e filiadas, como também para a população em geral. Então estamos começando agora e vamos ter bastante entrevista hoje. Nosso bom dia agora para o Dr. Leonardo, que está aqui presente conosco mais uma vez. Dr. Leonardo, vamos falar de um assunto um pouco delicado hoje, que é a questão do direito de visita, né, em caso de uma separação. Exato. Qual a mensagem que o senhor quer passar hoje em relação a isso? Bom, Gigi, bom dia, né? Bom dia a todos que estão nos assistindo. Em verdade, Gigi, eu quis trazer hoje uma situação que eu percebo muito no meu dia a dia profissional, que é o conflito gerado com o divórcio, de um casal, pela questão da pensão alimentícia e direito de visita, certo? Um dado que eu vou dar aqui, que eu acho que eu já disse em outro programa, é que nos últimos 5 anos houve um aumento de 75% do número de divórcios aqui no país. Então isso gera, querendo ou não, conflitos entre o ex-casal, vamos assim dizer, que refletem diretamente nos filhos, que é a parte mais vulnerável numa questão de um divórcio. Principalmente quando eles são menores, óbvio, né? Porque aí que vai gerar o direito de visita, que vai gerar a questão da guarda, que vai gerar a questão da pensão alimentícia. Então, o que eu queria trazer era o que eu percebo muito, é que o casal, quando se divorcia, muitas das vezes as crianças ou a criança, ela é utilizada para atingir o outro de alguma forma. Isso é claro, eu percebo isso no dia a dia, e eu garanto que vários colegas também passam por isso, e é uma situação muito difícil para a gente, porque a gente está agindo, quando a gente vai atuar no direito de família, a gente está agindo ali profissionalmente, mas o casal ou o ex-casal tem sentimentos, e é difícil você tentar adequar a situação e tentar levar para o lado profissional, para a lei e tudo mais. Existe sentimento envolvido, e quando existe sentimento fica muito difícil para a gente, muito subjetivo, eles quererem escutar e tudo. Então, mas aí cabe muito aos profissionais que atuam, o juiz, o promotor, os advogados, tentarem mostrar para os seus clientes que o maior prejudicado são os filhos. Por que eu digo isso? Vamos dizer que foi estabelecida a pensão alimentícia para o pai, vamos dizer, o genitor. Ele não ficou muito satisfeito com aquele valor, mas está lá pagando, né? E por um motivo ou outro, a genitora, mãe, impede ele de exercer o direito de visita. Aí ele vai, para descontar, vamos assim dizer, começa a não pagar. Não pagar a pensão. Ou seja, o que ele deveria fazer em verdade? Não é deixar de pagar a pensão alimentícia, porque ele, ao deixar de pagar, ele não está prejudicando a mãe das crianças. Ele está prejudicando o seu filho, ou os seus filhos, porque ele não vai ter o sustento para os demais atos da vida, né? Alimentos, escola. Ou seja, ele deveria entrar com ação de regularização do seu direito de visita. Mas aí ele não sabe disso, e qual é o que ele vai fazer? Ele vai tentar agir da mesma forma, né? Ou até nem para de pagar a pensão, mas para de ver os filhos. Exato, também. E aí os filhos também sofrem com isso. Exato. E existe o contrário, né? Existe aquele que deixa de pagar porque não está exercendo, e existe o contrário, aquele que impede a visita do genitor porque ele atrasa um mês, atrasa 2 meses. Aí ela quer, a mãe, geralmente, né? Que geralmente são as mães que mais ficam com as guardas, ela, para descontar porque ele está atrasando, ela começa a impedir que o pai, aquele pai que vai, que está presente, que frequenta, que vê os seus filhos, começa a impedir que ele tenha um contato com os filhos, que é tão importante na formação das crianças. Então é um tema que eu quis trazer hoje para mostrar que
se você tem alguém na família, ou se você mesmo está me assistindo agora, se divorciou, ou está separado, mas ainda não se divorciou, pense bem nos seus atos, porque numa situação como essa, só quem sofre são as crianças, não são os adultos, porque a gente consegue superar, né? A gente, de uma forma ou outra, a gente vai superar, mas aquele trauma, aquela situação de um pai não poder estar presente na vida das crianças, dos seus filhos, isso é insuperável, isso não volta. Ele não vai morrer, não ele vai morrer. Sobreviver, não. Ele vai ficar grande, ele vai estudar, ele vai trabalhar, mas aquele trauma lá de trás, da falta da figura paterna ou materna, isso não é superável. Exato, então como eu disse, tanto deixar de pagar a pensão porque não está vendo os filhos, ou o contrário, não deixar ver porque aquele pai está atrasando, não justifica. Procure a justiça, né? Mas não queira fazer da mesma moeda, a mesma troca, porque só quem porque só quem sofre são os filhos, e é isso que nós profissionais que atuamos na área nós percebemos, Gigi. A criança ou os filhos são usados como arma para atingir o outro. Isso é muito triste quando a gente percebe isso. Ok, tá bom, acho que foi um grande tema para a gente refletir aí. Muito obrigado, doutor Leonardo. Nada, Gigi. Até a próxima. Bom dia, doutor Vinícius. Bom dia, Gigi. Já começamos a desejar Feliz Natal, né? Já estamos no mês de dezembro. Sim. E o que é que Papai Noel vai trazer aí para o serviço público? O que é que a gente queria discutir hoje, doutor Vinícius? Como é que está essa questão do direito de greve? Né? O que é que nós temos aí em relação a essa questão do direito de greve? Tivemos o dia 10 agora de novembro, com uma grande manifestação, e assim, a cada dia está mais difícil para o servidor público, está mais difícil para a população, só que a população já tem essa regulamentação e nós não temos, né? Enquanto servidor público nós não temos essa regulamentação. O que é que nós temos aí que podemos discutir sobre essa questão do direito de greve? Bom dia, Gigi, bom dia a todos. Na verdade, existem vários projetos que tentam regular esse direito de greve no âmbito do serviço público, né? Mas o governo Temer é muito simpático a um projeto de lei, o 710, que é de autoria do senador, né, ministro Aloysio Nunes. Ai, chega, me arrepio. Pois é uma proposta que não veio do movimento, do coletivo dos servidores. É uma proposta puramente governamental e, obviamente, tem os senões que a gente precisa ficar bem alerta para que isso não represente, na verdade, uma derrocada do direito de greve do servidor, que é garantido constitucionalmente. Mas eu destaco alguns pontos. O projeto de lei regula o prazo de 30 dias para que a administração atenda às reivindicações ou acorde, faça um acordo sobre a pauta que o coletivo, o movimento sindical apresentar. Pauta de negociação. Exatamente. E estabelece aqueles percentuais de efetivo que deve continuar trabalhando, que, a meu ver, fere o direito de greve, porque muitas vezes os percentuais, né, aquele efetivo para continuidade, termina inviabilizando o exercício do direito de greve. Então, por exemplo, o projeto fixa o percentual de 60% para os serviços considerados essenciais. Para os serviços não essenciais, 50% do efetivo. E para a área de segurança pública, 80%. Sem falar que nos serviços essenciais entra quase tudo no mundo. Pois é, o projeto classifica um e outro, né? Diz o que é essencial, diz o que não é essencial, mas eu entendo que isso deveria ficar ao sabor do coletivo mesmo, né? Fixasse uma sistemática de manter aquela continuidade do serviço, mas de acordo com a situação de cada serviço. Quer dizer, isso é um erro, isso fixado em lei, previamente, taxado, como se fosse uma coisa, não é? Então, a meu ver, é um erro e, até certo ponto, pode configurar uma inconstitucionalidade a partir do momento que você inviabiliza o próprio direito. Uhum. Porque a Constituição assegura, você não pode inviabilizar, você pode regular através de legislação infraconstitucional. Só que regulando dessa forma está inviabilizando. Pode viabilizar, exatamente. É esta a preocupação. Um outro ponto interessante, quer dizer, que merece destaque, não que seja uma coisa, digamos, boa, né, mas é uma coisa que precisa ser destacada e
é com relação a uma previsão lá do PL, no sentido de que a greve não suspende o vínculo funcional, né? Impõe a compensação da jornada pelo servidor. Tem um aspecto ruim, mas por outro lado pode ter um aspecto bom, porque hoje, quando se avalia qualquer discussão relativa à greve, coloca a questão de que a administração não estaria obrigada a fazer a compensação daquela jornada represada. Então, de certo modo, é um pequeno avanço no sentido de reconhecer, exatamente, reconhecer a possibilidade da compensação. Ela não se obriga à compensação, o que ela faz? A primeira coisa que ela faz é cortar o exatamente. Ponto, né? Então, isso pode ser um ponto positivo à medida que possibilita o exercício da greve, mas o servidor mantendo essa possibilidade da compensação, porque tudo vai depender da negociação. Só que, como vai estar muito amarrado na questão de percentuais e serviços essenciais e não essenciais, quer dizer, qualquer movimento que fugir daquilo ali vai ser considerado ilegal exatamente. E trava a compensação, né? E um ponto que eu acho negativo no projeto, além de outros, obviamente, mas um ponto que eu destacaria aqui seria com relação ao julgamento da ilegalidade da greve. Então, se a greve vier a ser julgada ilegal, a lei determina que o servidor retorne ao trabalho 48 horas. Então, não tem meio termo. E, do ponto de vista da Constituição, a continuidade ou não do movimento é do coletivo. O coletivo é que decide. É o coletivo que tem toda a autonomia para definir essa situação de continuidade ou não do movimento. Então, esperemos o que é que vai vir aí, mas... Esperemos, mas não de mãos atadas. Exatamente. Né? Na minha opinião, deveria haver uma proposta do movimento sindical. Uma proposta que fosse, não uma proposta do governo, pró-trabalhador, obviamente, até porque o direito de greve é do trabalhador, é da categoria, né? É exercido através do sindicato, coletivamente, e é uma coisa que diz respeito exatamente ao exercício de um direito que pertence ao trabalhador e, no entanto, está sendo regulado pela parte que o ofende constantemente, né? Isso, é uma incongruência. Exatamente. Né? Então, essa é a nossa preocupação. Ok, então é ficar de olho, acompanhar e forçar que os artigos contemplem os trabalhadores e não o governo e não os patrões, né, das diversas esferas de governo. É isso? Exatamente. Então, obrigado, doutor Vinícius, até o próximo programa. Nosso bom dia agora, vamos já começar com um Feliz Natal, já estamos no mês de dezembro, né? Vamos começar da Feliz Natal. Feliz Natal para todo mundo. Feliz Natal e bom dia, Valério. Obrigado. Valério, o governo vem perdendo força, né? A cada votação ele perde mais força e agora, depois da sua segunda salvação, eles estão vindo com carga pesada em relação à reforma da Previdência. Só que agora eles estão com a história que agora é uma reforma light, né? Como é essa reforma light? O que é que mudou em relação ao primeiro projeto e a essa versão light da reforma da Previdência? Na verdade, isso faz parte de uma campanha para comover a população brasileira, dizendo que é uma reforma light. De light não tem nada. Primeiro, ele está mantendo a idade de aposentadoria, certo? 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. Antes era uma diferença de 5 anos entre homens e mulheres, essa diferença agora cai para 3. Já começa um grande desrespeito às mulheres, é uma conquista histórica das mulheres. Então ele está mantendo isso, dizendo que as pessoas estão vivendo mais, portanto tem que aumentar. E não é essa a realidade que nós estamos acompanhando. Nos últimos dias, nós já tivemos informações de várias pessoas que foram a óbito na base da categoria do Sindicef. E tudo na faixa de 60 anos. E tudo na faixa de 60 para baixo. Certo? Então não é verdade que as pessoas estão vivendo mais. Evidentemente que tem pessoas que vivem mais. Mas isso não é a maioria. É uma pequena minoria que consegue. E mais, quem consegue passar dos 60 anos a casa dos 60 anos, já passa tomando
uma quantidade enorme de medicamentos. Já bem debilitado. Certo? Já passa debilitado. Né? Você veja que na casa de cada um aqui tem exemplos de mães, exemplo mesmo de filiados, que tomam 5, 6 medicamentos para poder sobreviver, para poder viver um pouco mais. Ou seja, passa a ter um gasto gigantesco com medicamento. Então essa história de dizer que está vivendo mais é mentira, não procede. Segunda coisa, ele fala que existe um déficit. Por quê? E o segundo ponto que é mantido, que é a questão do tempo de contribuição também, né? Mantém da mesma forma. Mantém-se da mesma forma o tempo de contribuição, né? Não tem mudança nisso. Aumenta-se a contribuição. Você sai hoje de 15 anos de contribuição para 25 anos de contribuição, tendo que ter 65 anos no caso de homens, para poder se aposentar, e 62 no caso de mulheres. Outra coisa que ele mantém, gente, que é horrível, o aumento da contribuição previdenciária. Não se tinha um pato lá na Avenida Paulista dizendo que não tinha que ter mais impostos? Que o povo não aguentava, e o povo foram para as ruas com as camisas amarelas dos patos, protestar e bater panela contra o aumento de impostos. Aí como é que agora aumenta-se gasolina, energia, gás de cozinha, tudo está aumentando, ninguém mais bate panela, ninguém buzina mais nos prédios, e vai aumentar a contribuição previdenciária de 11% para 14%. São 3% tirado do seu bolso, 36% tirado ao longo de 12 meses. Você perde da sua remuneração 36% ao longo de 12 meses. Calcula aí o que você recebe, o que você vai repassar para o governo. Um governo fraudulento, corrupto e que não tem transparência. Porque esse governo deveria dizer se tem déficit. Aonde é que está o déficit? Foi comprovado agora que não tem déficit. Exatamente, inclusive ele entrou com uma ação na justiça para proibir que os auditores fiscais mostrassem que não tinha déficit. Aí por que ele entrou? Na justiça proibindo que os auditores fiscais estavam mostrando para a população que não tinha déficit. Certo? Não existe déficit. Isso é balela, isso é enrolação. Portanto, a gente tem que continuar firme nessa luta contra a reforma da Previdência, pressionando aí os deputados federais, pressionando aí os senadores e dizendo nos olhos deles: se você votar, você não vota em 2018. Não adianta ficar com enrolação. Esse é o lema que tem que ser colocado e pregado em todo canto. Né? Se votar, não vai voltar. Exatamente. Fora Temer e contra a reforma da Previdência. Ok, fora Temer e muito bom dia. E o nosso bom dia agora vai para o nosso companheiro João Vicente. João Vicente, o programa passado nós falamos aqui sobre o grande problema que houve no ABC, a greve dos atletas, coisa até inédita, né, no nosso estado. Falemos agora do América, né? O América, temos uma grande coisa boa e uma grande coisa ruim, né? A grande coisa boa é que ele não está nessa situação, né, dos atletas estarem passando por essa dificuldade. Em compensação, caiu para a Série D, né? Como é que você vê aí esse balanço aí do América em 2017? Bom dia, Gigi, bom dia, amigos do CIPCEF Movimento. O América, apesar de estar na Série D, mas o América, ele vive uma situação equilibrada, né? Houve o desgaste da administração de Beto Santos, que é filho do presidente José Santos, que é um deus lá no América, né? Quer dizer, ele foi presidente por várias vezes, é uma pessoa que tem voz ativa lá no Conselho Deliberativo do América, mas Beto Santos saiu daquela linha de filho de peixe, peixinho né? Foi totalmente ao contrário. E aí assumiu, agora teve a eleição, Eduardo Rocha, o advogado Eduardo Rocha, volta ao comando do América, né? Ele é o presidente do América e com ele traz um grupo forte por trás, tem o João Maria Belmont, tem outros grandes americanos que estão sustentando o time rubro. O América, ele
já está com o treinador, está treinando já para o campeonato 2018 e tem a visão de que possa, o próximo ano, subir para a Série D. Né? Não joga a Copa do Nordeste. Voltar para a Série C. Não, subir para a Série C, exatamente. Você falou D. Não, aí já, desculpa a torcida americana, né? Volte para a Série C, né? E aí o América não joga a Copa do Nordeste, que é um campeonato que dá um lucro, uma visão assim, de mídia, como também a parte financeira, né? Em torno de R$1 milhão. O América não vai ter esse dinheiro. Tem sim da Copa do Brasil, que também deixa uma grana até boa para os clubes. Mas o América, na parte financeira, está enxuto, não tem aí patrocínios do Campeonato Brasileiro da Série B, e a procura agora é ter um patrocínio master para que possa segurar a equipe aí nesse ano de 2018. A América tem uma situação bem diferente do ABC por isso, porque apesar de não ter disputado o Campeonato Brasileiro da Série B, não recebeu o recurso da CBF, mas a Série D é um campeonato que você não precisa contratar jogadores de um padrão tão alto, né? Então deu para sustentar, e a torcida do América, ao contrário da torcida do ABC, foi presente nos jogos do time rubro, né? O América chegou a colocar o quê? 16 mil pessoas na Arena das Dunas, né? Para a Série D, um grande público. Então o América está aí numa situação bem melhor que o ABC Futebol Clube, e aguardar que o próximo ano as coisas andem para que o time rubro possa subir para a Série C do Campeonato Brasileiro. Ok, obrigada, João. Ok, Gi, um abraço a todos. Até o próximo programa. Alô, um abração. Todo trabalhador sonha em se aposentar com tranquilidade, aproveitar essa fase da vida com o mínimo de dignidade. Não ser um fardo para os filhos, ter onde morar e não depender dos outros, além de ter tempo livre para viajar e descansar. Só que os governos e os patrões fazem de tudo para que a vida da gente não seja assim. Na prática, você trabalha muito, ganha pouco e quando se aposenta ainda tem um benefício reduzido. Ultimamente, políticos, jornais e economistas dos ricos e poderosos voltaram a falar que existe um rombo na Previdência Social. Dizem que o sistema dá prejuízo e que logo, logo não haverá mais dinheiro para pagar as aposentadorias. O governo Temer alega que, como a população está envelhecendo, uma reforma seria necessária para ajustar as contas. Mas será que isso é mesmo verdade? Ou tudo não passa de conversa fiada para mexerem nos nossos direitos? Essa e outras dúvidas a gente tira agora. Em tempos de crise econômica, os governos e os patrões atacam ainda mais as conquistas dos trabalhadores, com o objetivo de continuar lucrando em cima do sacrifício dos mais pobres. Os governos Collor, FHC, Lula e Dilma já mexeram muito na Previdência. Aumentaram o tempo de contribuição, de idade, praticamente acabaram com a aposentadoria integral e restringiram aposentadorias e benefícios especiais. Agora o governo Temer, apoiado por empresários e banqueiros, quer fazer muito mais. Quer que você trabalhe até morrer, sem ter o direito de se aposentar. A proposta de emenda constitucional 287, que trata da reforma, já foi protocolada na Câmara dos Deputados e traz uma série de ataques bombásticos contra a Previdência. Se a proposta for aprovada, homens e mulheres só poderão se aposentar após completarem 65 anos, incluindo aí os professores e os trabalhadores rurais. Isto vai prejudicar ainda mais as mulheres com suas duplas ou triplas jornadas de trabalho. A idade mínima para a aposentadoria pode chegar até mesmo aos 70 anos e com o benefício reduzido. A reforma também pretende aumentar o tempo mínimo de contribuição de 15 para 25 anos para que a gente tenha o direito de se aposentar. E o mais grave, para que um trabalhador possa se aposentar recebendo 100% do benefício, ele terá que contribuir por inacreditáveis 49 anos. Quem trabalha em condições especiais que prejudicam a saúde ou possui alguma deficiência não poderá se aposentar com menos de 55 anos de idade e 20 anos de contribuição. A pensão por morte, que já foi reduzida por Dilma, cairá para apenas 50% do benefício recebido pelo contribuinte que morreu, com um adicional de 10% por dependente. Apenas pensionistas com 5 filhos terão 100% do valor. As pensões e benefícios assistenciais pagos a pessoas com deficiências e idosos, por exemplo, não serão mais vinculadas ao salário mínimo. Serão reajustadas apenas pela inflação e ficarão cada vez menores. O objetivo do governo e dos picaretas desse congresso da Odebrecht
é desviar ainda mais recursos dos trabalhadores para o pagamento da dívida pública aos banqueiros, que levam todos os anos quase metade do orçamento do país. Temer e sua corja de marajás se aposentaram na casa dos 50 anos, com salários de mais de 30 mil reais. Mas querem que os trabalhadores se aposentem com um benefício miserável ou então trabalhem até morrer, sem se aposentar. Para justificar a reforma, falam em rombo na Previdência. Mas como todo mundo sabe, mentira tem perna curta e nariz grande. De acordo com a Constituição de 1988, a Seguridade Social é composta pelo Sistema Único de Saúde, pela Previdência e pela Assistência Social. Todo esse sistema é financiado por um conjunto de recursos. As contribuições de trabalhadores e patrões ao INSS sobre a folha de salários formam apenas uma parte das receitas da Seguridade. Junto com essa fonte de recursos, o sistema conta ainda com os orçamentos da União, Estados, Distrito Federal e municípios, além da contribuição social sobre o lucro líquido e a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, o COFINS. Isso sem falar nos concursos de prognósticos, como os da Loteria Federal, por exemplo. O rombo da Previdência é uma invenção do governo que soma apenas as contribuições de patrões e trabalhadores para dizer que os recursos não são suficientes para as aposentadorias. É uma maquiagem nas contas públicas, já que desconsidera as outras fontes de arrecadação. Na verdade, não existe rombo nenhum, e sim um superávit, como revela a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Os dados da Anfip mostram que a sobra de recursos na Seguridade Social foi de 83 bilhões de reais em 2012, 78 bilhões de reais em 2013 e 53 bilhões de reais em 2014. Por isso, a CSP com Lutas reforça o chamado a todas as centrais sindicais, sindicatos, organizações do movimento popular, estudantil e trabalhadores em geral, para começarmos uma grande greve geral nesse país. Só assim poderemos impedir a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, barrar outros ataques do governo e botar para fora o Temer e todos os corruptos e reacionários do Congresso. Não vamos trabalhar até morrer. É hora de defendermos as nossas conquistas. Em direitos não se mexe. Tirem as mãos da nossa aposentadoria. Greve geral já! Cadê, minha gente? Cadê o povo na janela batendo panela? Cadê? Antes era fora Lula, antes era toma Dilma, mas agora, minha gente, tem que ser agora fora Temer. Vocês estão cegos, estão vendo não? Fora Temer, cadê o povo na rua? Cadê o povo na rua? Gritando fora Temer. Antes era fora Lula, pintava o rosto de amarelo azul e eu saindo pela rua dizendo fora Lula por tudo. Agora, minha gente, agora quem tá na prisão é... Agora, minha gente, quem tá na prisão é... Quem é mesmo? Não sei o que Cunha falou. É Eduardo Cunha. Minha gente, a gente tem que renunciar. Vamos gritar para Temer, pintar o rosto de azul e amarelo e dizer na rua, fora Temer, cadê? Chegamos ao fim de mais um Sintcef em Movimento. Esperamos que você tenha gostado e qualquer sugestão, principalmente se for filiado, dá uma passadinha no sindicato, dá uma ligada para nós e pode colocar aí temas que sejam do seu interesse para a gente estar discutindo aqui no nosso programa. Até o próximo sábado.